Olá, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Esse é o meu primeiro vídeo. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Kátia Maciel, eu sou médica, sou formada há mais de 20 anos e depois comecei a praticar yoga e comecei a estudar Ayurveda. E foi assim que a grande transformação aconteceu dentro de mim e na minha profissão também. Como médica tradicional, eu tinha uma visão muito fechada, eu era uma médica muito fechada. Então eu só acreditava em medicina tradicional, em remédios, em exames, em coisas baseadas, né, na parte bem científica da medicina. E de maneira nenhuma eu estou menosprezando isso e dizendo que isso não é importante. Só estou contando um pouquinho da minha história. E aí, quando comecei a praticar yoga, eu confesso que eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim, mas percebi que mudanças aconteciam, principalmente na minha maneira de pensar e de agir. E aí o horizonte começou a se abrir e eu comecei a perceber que eu podia ser menos rígida, menos rigorosa comigo mesma e com os outros. E tentando estudar um pouco da filosofia do yoga, a parte teórica, que eu acho que é fundamental a gente ter esse conhecimento, né? Só praticar asanas é muito bom. A grande maioria das pessoas entra no yoga através da prática de posturas, assim como eu, mas quando você começa a se aprofundar e a estudar um pouco a parte teórica, você começa a compreender, a tua cabeça realmente abre, né? E você começa a ter um novo olhar sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre tudo que acontece com a gente. E aí fui procurar, eu sabia que estava faltando mais e eu achava que estava relacionado com a minha carreira isso, com a minha profissão. E aí descobri a medicina ayurvédica, que eu não conhecia. Confesso que nunca tinha ouvido falar. E aí comecei a fazer a formação e aí tudo se abriu, começou a fazer sentido e eu conheci uma nova medicina, onde o que eu comia era muito importante para mim, para minha saúde, a maneira como eu dormia, a hora que as coisas acontecem no nosso dia são fundamentais para a gente ter boa saúde, ter qualidade de vida. Então tudo mudou quando eu comecei a estudar Ayurveda. E aí aquela pessoa saudável que eu acreditava que eu era, que comia as coisas saudáveis, foram caindo essas verdades, porque eu descobri que eu não era tão saudável assim. E comecei a entender e a aprender a importância de uma alimentação feita com alimentos frescos. Aprendi que o prana, a energia vital, ela tá nos alimentos também, então comecei a fazer boas escolhas e mudei toda a minha rotina alimentar. E hoje eu acredito que eu caminho um pouco mais próximo, né, do que é ensinado no Ayurveda. E aí também descobri que a gente tinha que ter uma nova maneira, um novo olhar sobre a doença e sobre os nossos desequilíbrios, né? As pessoas são diferentes e são tratadas de uma maneira muito parecida, né? Uma vez que você prescreve um medicamento para uma pessoa, a gente acredita que aquele medicamento vai funcionar para aquela doença, para todas as pessoas. E a gente vê na prática, né, da medicina tradicional que umas pessoas respondem muito bem a um tratamento e outras não, usando o mesmo medicamento. Então eu aprendi que somos pessoas diferentes, que somos seres individuais e que cada pessoa está vivendo um estágio da vida e que tudo que a gente vive na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, o nosso hábito mesmo interfere na nossa saúde. Pode parecer que então eu era muito ignorante, e sim, eu era muito ignorante sobre essa perspectiva, sobre esse olhar de ver que tudo no universo tá e vai interagir com a minha saúde. Então, comecei a estudar Ayurveda, aprendi a me alimentar, entendi a importância do sono e muitas outras coisas eu fui aprendendo ao longo do Ayurveda e aprendo até hoje. Imagina uma ciência tão grande, né? É estudo para sempre, medicina é desse jeito. E aí a minha prática de yoga também foi ficando cada vez mais profunda, mais interna, né? E cada vez estudando mais. E aí eu comecei a perceber como que o corpo físico reagia, como aconteciam transformações internas através da prática física, através dos pranayamas, das respirações, como a meditação era capaz de acalmar a mente. Eu acho que essas coisas só ficam claras quando você experimenta. Pelo menos eu sou esse tipo de pessoa que eu preciso experimentar a coisa para compreender que mudança, né? O que isso traz.
Então a minha prática de yoga também se aprofundou num sentido de mais conhecimento, de mais observação, de mais escuta. Eu aprendi a ouvir, né? Eu era uma pessoa que falava muito. Eu tinha uma resposta pronta sempre para tudo que alguém falava. E aí, com tudo isso, eu aprendi a ouvir. Então, a intenção desse canal é essa, é divulgar, é compartilhar as minhas experiências baseado, né, nos textos clássicos, baseado no que a gente estuda nos livros, mas de uma maneira bem prática, bem natural, que seja confortável para qualquer pessoa aprender e colocar na sua vida e fazer a experiência e ver como que funciona para você, porque não necessariamente uma coisa que funcionou bem em mim vai funcionar em você. Como eu disse, eu aprendi que somos pessoas diferentes, né? Somos indivíduos únicos. Então esse é o objetivo do canal. E aí também a gente vai fazer práticas de yoga, práticas de respiração, de pranayama, né? Vamos conversar, vamos trocar ideia. Vocês podem sugerir assuntos que vocês querem que eu discuta, que eu converse. Vou conversar um pouquinho também sobre Bhakti Yoga, Yoga devocional, com a prática de mantras. Enfim, tem um universo de coisas para a gente conversar. E sempre usando a medicina tradicional também para fundamentar, para complementar todo esse ensinamento. Afinal de contas, é a minha formação inicial e não faria sentido para mim se eu não utilizasse tudo que a medicina moderna, a medicina tradicional tem para juntar, para fazer esse esquema funcionar muito bem, tá bom? Então a gente vai se encontrando nos próximos vídeos e espero que esse canal seja de bom uso para todo mundo. Namastê!